Olá, futuro engenheiro da Marinha do Brasil. Hoje vamos resolver juntos a questão 4 da prova de 2015 de Engenharia Eletrônica, que é do assunto de eletromagnetismo. Não se esqueça também de baixar nosso plano de estudos personalizado para o Corpo de Engenheiros da Marinha e curtir esse vídeo, para nos motivar a gravar mais aulas e continuar ajudando você a conquistar a sua aprovação. Bora lá então? Observe a figura abaixo. Considere, no vácuo, um fio finito carregado com carga total Qzão, distribuída uniformemente ao longo de seu comprimento 2L. Conforme a figura acima. O campo elétrico no ponto P, situado no eixo Z positivo, a uma distância D da origem, pode ser expresso por E igual a Q sobre 4π ε0 vezes um vetor V, onde ε0 é a permissividade do vácuo. Sendo assim, determine: letra A, o sentido do vetor V, letra B, o módulo do vetor V. Bom, pessoal, essa questão aqui é uma questão de eletromagnetismo que está relacionado com o cálculo do campo elétrico a partir de uma distribuição de cargas, né? Pode ser uma distribuição linear, pode ser uma distribuição superficial ou uma distribuição volumétrica, tá ok? Aqui é uma distribuição linear porque ele está falando aqui de quê? Está falando de um fio finito. E só fazendo uma observação, muita gente confunde isso, né? Algumas pessoas tendem a aplicar a lei de Gauss nesse tipo de problema. Por se tratar de um fio finito, a lei de Gauss aqui ela não vai ser viável para poder fazer esse cálculo. Se o fio fosse infinito, aí a lei de Gauss sim seria viável. Tá? Ela é inviável porque realmente vai ficar muito complicado, mesmo com a simetria, da gente calcular esse campo para um fio finito. Porque a gente vai ter que pegar outras componentes de campo dentro da superfície gaussiana se a gente fosse aplicar. Então não é recomendável aqui. O que é recomendável aqui é a gente utilizar um elemento infinitesimal, ou seja, pegar um elemento infinitesimal do fio, traçar o vetor campo elétrico desse elemento infinitesimal e depois integrar em todo o fio. Essa é a situação mais recomendada para esse tipo de questão, tá? Beleza, vamos lá, vamos iniciar aqui o processo de resolução, né? Ele está falando que a carga total é Qzão, né, dessa distribuição. A gente só precisa lembrar de uma relação aqui, que é a densidade linear de cargas. Ela é igual a carga total dividido pelo comprimento total, que é 2L, né? Lembrando que 2L é daqui para cá, ó. 2L, tá? Só que a gente também precisa lembrar que a densidade linear ela também pode ser representada por dQzão sobre dx, que é justamente o elemento infinitesimal de carga sobre a distância desse elemento infinitesimal até o eixo de referência. Tá? Então a gente tem aqui essas duas situações que é importante a gente lembrar. Beleza, vamos iniciar aqui o processo de resolução da letra A. Ele está perguntando aqui, qual é o sentido do vetor V? Bom, ele deu aqui a expressão do campo elétrico, né? Que é o campo elétrico resultante nesse ponto P. Se a gente lembrar, quando a gente pega a distribuição de um fio, nesse caso aqui, o vetor campo elétrico resultante ele vai estar apontando no eixo Z, na direção Z, no sentido positivo de Z, né? Eu vou redesenhar aqui a figura, colocando um elemento infinitesimal e vou fazer a explicação desse item A em relação ao sentido do vetor V, tá? Então vamos lá. Então, redesenhando, eu tenho aqui eixo Z, eixo X. Aí eu tenho aqui, ó, o meu fio, tá? Onde aqui
é menos L. Aí aqui é a origem, que é 0, e aqui é L. Beleza? Tranquilo. Temos aqui o nosso ponto P, né? E aí, para descobrir o sentido desse vetor V do item A, basta eu pegar um elemento infinitesimal aqui, ó. Esse elemento infinitesimal é o nosso dq. Ele está a uma distância x, né? Então, a distância x aqui do meu eixo. É só retificando, tá, pessoal? O meu dx aqui, né? É exatamente esse elemento infinitesimal aqui, ó. O meu dx, tá? Eu tinha falado errado aqui, dizendo que era a distância, mas não é a distância, tá? Na verdade, é a espessurazinha, que ele pode ser tão pequeno quanto eu queira, tá? Então é isso. Então tá aí o meu dx. Aí o que é que eu faço? Eu pego um elemento simétrico aqui do outro lado, ó. Vou pegar um elemento simétrico aqui. E aí o que é que vai acontecer? Eu vou traçar uma distância até esse ponto aqui, onde eu vou ter o meu vetor resultante em relação ao campo elétrico, né? Como eu estou pegando uma carga infinitesimal, ela é tão pequena quanto eu queiro, ela vai gerar um campo nesse ponto P aí. Para essa carga dQ aqui, eu vou deixar um campo para cá, ó, que eu chamo de dE. Para essa outra carga aqui, eu vou chamar de um campo dE'. Só que em módulo, eles têm o mesmo valor, tá? Vou chamar essa carga aqui de dQ'. Tá? dQ'. É basicamente a mesma carga, só para diferenciar que elas são simétricas, tá, pessoal? Mas é a mesma carga, tá? E aí, o que é que vai acontecer aqui? Na minha horizontal, e na minha vertical, eu vou ter componentes desses dois vetores. O componente na horizontal, o componente na vertical, desse vetor DE e do DE'. Aí eu venho aqui para esse triângulo e coloco um ângulo aqui. Vou chamar esse ângulo aqui de θ e esse mesmo ângulo aqui de θ, tá? Aí para cá, ó, para cá, pessoal, vai ficar DE' de x, que é igual a DE' vezes o cosseno de θ. E para cá vai ficar também DEx vezes não, igual, né? A DE vezes o cosseno de θ. Só que, como eles têm a mesma direção e sentidos contrários, e eles têm o mesmo módulo, vai ser cancelado, né? Essas duas componentes aqui vão ser canceladas. Essa aqui vai ser cancelada com essa. Essas são as componentes na horizontal. Só que a gente vai ter na vertical também, tanto de uma quanto de outra. Tá? E aí, nessa vertical, o que é que vai acontecer? A gente vai ter dois vetores no mesmo sentido. Ou seja, elas vão se somar, né? Elas vão se somar. Nesse caso aqui, ó. Gerando esse vetor resultante aqui que eu vou chamar de DEZ. Tá certo? Elas vão se somar. Esse DEZ vai ser DEZ, ou melhor, DE mais DE', tá certo? E aí vai dar esse vetor final aqui, beleza? A soma vetorial aqui. Então vocês percebem que para esse item A, o vetor resultante do campo, quando eu for fazer a integração, ele vai me gerar um vetor no sentido positivo do eixo Z, tá certo? Vamos descrever isso aí. Não é só para deixar por escrito, né? Então, quando decompomos as componentes
de cada vetor relativo ao seu elemento infinitesimal, obtemos um vetor resultante de campo elétrico no sentido positivo do eixo Z, tá? Então essa é a resposta aí do nosso item A. O sentido do vetor V, ele acompanha exatamente o sentido do campo elétrico. Então, finalizando aqui, faltou complementar aqui, na verdade. Consequentemente, teremos o vetor V no mesmo sentido desse campo. Tá ok? Pronto, tá aí. Então fechou, agora sim, agora tá correto. Fechou o nosso item A, tá? Só lembrando, tá, pessoal? Faltou complementar aqui nessa expressão do DEZ, vai ser DEY e DE linha Y, tá? Que é no sentido Y. Eu tinha botado aqui em X, aqui faltou colocar em Y, tá? Esse vetor resultante aí do elemento infinitesimal vai ser a soma vetorial desses dois vetores. Só que o que vai acontecer? Eu vou pegar a contribuição de cada elemento aí no meu fio, né? E aí vai ser uma integral que eu vou fazer que está relativa a esse nosso item B aqui, né? Que é o que ele está perguntando, o módulo do vetor V. Como é que eu vou achar o módulo do vetor V aí? Eu vou ter que pegar e integrar um elemento infinitesimal desse, que no caso eu vou pegar o dq aqui, e vou integrar de menos L a L, tá? Se vocês perceberem, eu posso pegar esse dq aqui e integrar de 0 a L, e posso pegar esse dq aqui e integrar de menos L a 0. Só que eu fazer isso, como eles têm o mesmo módulo, eu posso juntar, pegar apenas um deles e integrar no intervalo todo de menos L até L, tá? É a mesma coisa, não vai ter problema nenhum. Ou eu posso fazer separado, ou eu posso fazer junto. Vou fazer junto, que é bem mais prático, tá? Então vamos iniciar aqui a resolução do nosso item B, tá? Então, para início de conversa, né? O nosso item B aqui, a gente vai começar da seguinte forma. Vou pegar o elemento dq, né? Eu vou redesenhar aqui para ficar mais fácil de visualizar. Usei aqui o x. Eu vou pegar aqui, redesenhar o fio. Vou fazer só com um elemento aqui, ó. O meu dq aqui. Aqui é o meu x. Deixa eu botar aqui de outra cor. Aqui é o meu x. E aqui vai ser o meu dx, tá? Ponto P está aqui. Traçar aqui essa distância, que eu vou chamar de distância D. O meu ângulo θ está aqui. E o meu vetor está aqui, ó. Meu vetor campo elétrico, tá? Consequentemente, eu tenho meu θ aqui também, né? Já que eles são opostos pelo vértice aqui, né? Como o sentido resultante aí do meu campo, ele está no eixo Z, no sentido positivo, então essa componente em Y vai ser assim. Eu chamei Y, né? Mas na verdade é em Z, tá?
Era por ter colocado um R de resultante aqui, ó. Resultante, e aqui é o Z. Acho que fica melhor assim, tá? É o DEZ resultante, vai ser o DEZ de DE e o DEZ de DE', tá? Pronto. Acho que agora ficou melhor, corrigindo. Melhor corrigindo. E aí esse campo, pessoal, esse campo é dado pela seguinte forma aqui, ó. DE Z resultante vai ser igual ao meu DE, que é esse DE aqui, vezes o cosseno de θ, né, que eu estou pegando a componente exatamente no eixo Z no sentido positivo, e como ele está no sentido positivo, eu coloco um versor Z aqui, para indicar que ele está no sentido desse versor, tá? Beleza? Pronto. Essa aqui é a expressão que vamos trabalhar para poder calcular o campo e achar o vetor que ele está querendo aqui, ó. Esse vetor aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro eu preciso lembrar quem é o meu DE. O meu DE vai ser igual. É só lembrar da minha expressão do campo, né? Meu campo ele é 1 sobre 4π ε0 vezes a carga dividido pela distância, né? Até o ponto ao quadrado, né? Isso aqui é a expressão para uma carga pontiforme. Para um elemento infinitesimal que se aproxima muito de uma carga pontiforme, vai ser 1 sobre 4π ε0 vezes dq dividido pela distância ao quadrado. Tá certo? Essa aqui vai ser a expressão que eu vou substituir aqui. Só que nessa expressão também tem o meu cosseno de θ. Que é meu cosseno de θ aqui? Se eu pegar o triângulo aqui, ó, onde aqui é meu θ, né? Aqui é x, né? Aqui é d, né? Se vocês perceberem aqui, ó, eu tenho aqui a minha distância d, que ele está falando aqui, que é a distância da origem até o ponto P. Então aqui eu tenho meu d aqui, que é esse d daqui. E aqui eu tenho quem? A raiz quadrada de x ao quadrado mais d ao quadrado. Então quem é o cosseno de θ? O cosseno de θ vai ser igual ao cateto adjacente, que é d, sobre a hipotenusa, que eu vou colocar dessa forma aqui, ó, x ao quadrado mais d ao quadrado a 1 meio, tá bom? Vou substituir agora. Vamos lá, vamos ver como é que vai ficar. Então, temos que DEZ resultante vai ser igual a DE, aí o nosso DE ali é 1 sobre 4π ε0 vezes dq sobre a distância ao quadrado, mas se vocês perceberem, essa distância ao quadrado aqui ela é igual a raiz de x ao quadrado mais d ao quadrado, perfeito? Como a gente viu aqui no triângulo. E aí como vai ficar o quadrado? Então vai ficar só x ao quadrado mais d ao quadrado, vezes o cosseno de θ. O cosseno de θ é d sobre x ao quadrado mais d ao quadrado a 1 meio. E isso tudo no sentido positivo do eixo Z. Beleza, pessoal? O que é que eu vou fazer aqui? Como ele está pedindo um módulo do vetor, né? Relembrando aqui o nosso item, eu vou extrair o módulo dessa expressão toda, né? Eu vou pegar somente o módulo. Pegando o módulo, eu vou ter isso aqui, ó. DEZ resultante vai ser igual a 1 sobre 4π ε0 vezes d sobre, eu posso operar esses dois aqui, né? Que eles têm a mesma base. E aí eu vou ter x ao quadrado mais d ao quadrado elevado a 3 meios, né? Que aqui é 1 e aqui é 1 meio. Repete a base, somos expoentes, né? Porque é a multiplicação, então vai ficar 3 meios aí, vezes o meu dq aqui, tá? Como eu extraí o módulo, né? Apliquei o módulo.
Aí fica dessa forma, fica assim um vetorzinho ali. O vetor unitário, né? O versor, no caso. Tá? Posso operar aqui sem problema nenhum. Se bem que, na verdade, o versor, esse versor aqui é um versor unitário, tá? O módulo dele é igual a 1, por isso que ele não aparece. Mas não se preocupe, porque no item A gente já determinou, né, o sentido do vetor V, né? Que eu acho que só faltou colocar que V ele está nesse sentido aqui, ó, que é no sentido positivo aí do eixo Z, tá? Acho que foi o único pequeno detalhe aí que eu acabei esquecendo, mas não estava errado o que eu descrevi aqui não, né? Tá certo. Bom, voltando, o que é que a gente vai fazer agora? Esse nosso dq aqui, ó, quem é esse nosso dq? Eu não consigo integrar diretamente em dq porque eu não conheço como está sendo essa distribuição no meu fio, no caso, né? E aí eu substituo por essa expressão daqui, ó, que a gente já viu anteriormente. Essa expressão daqui, tá? É só isolar o dq aqui nessa expressão e vai ficar em função da densidade linear de carga. E aí esse meu dq vai deixar a expressão dessa forma aqui, ó. DEZ resultante vai ser igual a 1 sobre 4πε0 d x ao quadrado mais d ao quadrado a 3 meios vezes lambda dx. Pronto. Como a minha expressão está em função da minha expressão aqui, que tem x, eu vou poder integrar sem problema nenhum, né? E agora eu vou integrar em todo o fio, né? Esse é o procedimento que eu estava falando desde o início. Integra ambos os lados. Beleza? Eu vou apagar aqui para poder ter mais espaço para a gente fazer isso aqui, tá bom? Bom, continuando aqui, a gente tem essa expressão. Eu já coloquei na integral, né? Estou integrando em todo o fio, que vai de menos L a L, e a gente ficou com essa expressão. Vou tirar agora o que é constante aqui. Isso aqui é constante, isso aqui é constante. Então, a gente vai ter que E de Z resultante vai ser igual a 1 sobre 4π epsilon 0. Na verdade, multiplicado por lambda vezes d vai ficar lambda d aqui em cima. Que multiplica a integral de menos L a L. Aqui no denominador vai ficar x ao quadrado mais d ao quadrado a 3 meios. E aqui o dx, tá? Bom, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou agora parar por um instante para poder resolver essa integral aqui, tá? Que ela é bem tranquila de resolver, é só a gente lembrar, né, de uma expressão trigonométrica para poder fazer a substituição, e aí a gente consegue resolver sem problemas. Tanto que ele dá até a dica aqui, ó. Observação, né? Para resolver a integral resultante, utilize uma transformação trigonométrica na variável x, que é o que eu vou fazer exatamente agora. Tá? Então, aqui embaixo, fazendo aqui embaixo, vai ficar a integral de menos L a L. Aí eu vou mudar essa expressão aqui do denominador. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar d quadrado em evidência. Olha o que é que vai acontecer, pessoal. D ao quadrado, que multiplica x ao quadrado sobre d ao quadrado, mais 1. Isso aqui, tudo é elevado a 3 meios. E aqui o dx, certo? Se eu passar multiplicando aqui, vocês vão perceber que vai dar exatamente essa expressão aqui, né? Vai dar exatamente ela. E aí, isso aqui ainda pode melhorar. Isso aqui é igual a integral de menos L a L. Aí, esse meu d ao quadrado aqui, pessoal, eu vou elevar ele a 3 meios já direto. Quando eu elevo ele a 3 meios, vai ficar d ao quadrado, que multiplica 3 meios, né? Esse quadrado aí, no caso, esse número 2, na verdade, esse número 2 aqui vai multiplicar esse carinha aqui. Perfeito?
Se vai multiplicar, eu vou cortar o 2 com 2, vai ficar 3, né? Então vai ficar d ao cubo, que multiplica x ao quadrado sobre d ao quadrado, mais 1 a 3 meios, 1 aqui e o dx, tá certo? Posso botar para fora da integral, e aí vai ficar... Deixa eu apagar aqui para ter mais espaço, né? Beleza. Vou acertar aqui. Então, a gente vai ter 1 sobre d ao cubo da integral de menos L a L. E agora aqui embaixo vai ficar assim, ó. X sobre d. Isso aqui é o quadrado. Mais 1 elevado a 3 meios. E aqui o dx. Aí agora, pessoal, agora vem a parte legal, né? A gente vai pegar esse termo daqui de dentro, ó, e vai fazer uma substituição trigonométrica. Aí eu pergunto, que substituição trigonométrica é a mais viável para a gente fazer aqui? É muito simples. Basta a gente chamar esse termo de x sobre d de tangente de θ. A gente vai mudar a variável, né? Fazer uma substituição trigonométrica mudando a variável. E aí, quando a gente substitui x sobre d por tangente de θ, ele vai ficar com tangente ao quadrado de θ mais 1. Qual é a identidade trigonométrica que existe que é tangente ao quadrado mais 1? É a secante ao quadrado de θ, né? Então, fazendo x sobre d igual a tangente de θ, isso aqui vai me dar x, que é igual a d vezes a tangente de θ. Eu vou derivar em relação a θ, essa expressão toda, e aí eu vou ter dx é igual a d vezes a derivada da tangente secante ao quadrado de θ dθ, beleza? E aí eu vou substituir exatamente aqui, ó, e fazer a substituição e continuar a minha integração. Então, continuando aqui, eu vou ter 1 sobre d ao cubo da integral de menos L a L de tangente ao quadrado de θ mais 1 elevado a 3 meios. E o meu dx está aqui, ó. Vai ser d vezes a secante ao quadrado de θ dθ. Posso cortar um d daqui com um d daqui. Organizando essa expressão, eu vou ter aqui 1 sobre d ao quadrado da integral de menos L a L da secante ao quadrado de θ, e aqui ó, vai ser o dθ. E esse aqui embaixo, olha, tangente ao quadrado de θ mais 1, isso aqui é igual a secante ao quadrado de θ. E aí a secante ao quadrado de θ, ela vai estar elevado a 3 meios. E aí o que é que vai acontecer? Eu posso cortar o 2 com 2, vai ficar secante ao cubo embaixo, né? E aqui vai ficar secante ao cubo de θ embaixo. Posso cortar essa secante daqui. No caso, essa secante ao quadrado com a secante ao quadrado de baixo, vai ficar só uma secante embaixo, certo? Vou apagar aqui para poder dar procedimento. Continuando aqui, a gente vai ter essa expressão aqui que a gente achou ali no finalzinho. Isso daqui é o quê? Isso aqui é igual ao cosseno de θ, tá? Lembrando que a secante de θ é 1 sobre o cosseno de θ. Só como a secante de θ está no denominador, ela vai ficar no numerador. Por isso que eu coloquei igual já ao cosseno de θ. Então, a gente vai ter que I é igual a 1 sobre d ao quadrado da integral de menos L a L do cosseno de θ dθ. E aí fica fácil a gente ver que a integral do cosseno é exatamente o seno, né? Isso aqui vai dar igual a 1 sobre d quadrado do seno de θ, que varia de menos L a L. Opa, eu não posso jogar o L ali onde está o ângulo θ, porque eu preciso voltar agora à minha variável original, né? Então, na minha variável original, eu tinha que ter o x, né? Quem está variando aqui de menos L a L é o meu x. Como é que eu faço para voltar?
Vocês lembram, né, que a gente tinha colocado x sobre d igual a tangente de θ. Vocês lembram disso, né? Se a gente for pegar o triângulo novamente, né, que a gente estava usando, aqui estava o θ, né? Aí aqui é o x e aqui é o d. E aqui é a raiz x ao quadrado mais d ao quadrado, né? Era assim o triângulo que a gente tinha pego, né, na figura. Exatamente esse triângulo daqui, ó. Esse pedaço aqui. Beleza? E se vocês perceberem, a tangente de θ, que é x sobre d, é o cateto oposto, né? Que é x sobre o cateto adjacente, não é isso? Como aqui é seno de θ, aqui, ó, do que a gente achou é seno de θ, então o que é que a gente vai fazer? Vai pegar o seno de θ aqui desse triângulo. Quem é o seno de θ? É o cateto oposto, que é x, sobre o cateto oposto, que é x sobre a hipotenusa, no caso, que é raiz de x ao quadrado mais d ao quadrado. E aí agora a gente vai substituir e conseguir voltar aí para a variável x. Então, a gente vai ter que I vai ser igual a 1 sobre d ao quadrado. Aí eu substituindo agora, né, o meu seno de θ aqui, né, vai ficar x sobre raiz de x ao quadrado mais d ao quadrado de menos L a L. E aí, aplicando os limites de integração, a gente vai ter que 1 sobre d ao quadrado, que vai de, fazendo o final menos o inicial, vai ser raiz de x ao quadrado mais d ao quadrado. Na verdade, não é x, né? Na verdade, é L ao quadrado mais d ao quadrado. Perfeito? Quando tiver x, eu coloco L. E aqui o L vai ficar em cima, menos a raiz de L ao quadrado mais d ao quadrado. E aqui vai ficar menos L. Esse menos daqui com esse menos vai tornar mais, né? Vai ficar aí igual a 1 sobre d ao quadrado, que multiplica. Como o denominador são iguais, né, os denominadores, vou deixar dessa forma aqui, ó. Raiz de L ao quadrado mais d ao quadrado. E aqui em cima vai ficar 2L. Né? Porque menos com menos vai dar mais, vai ficar L com L, aí vai dar 2L. Perfeito? Então é isso. Isso aqui é o resultado aí da nossa integral, tá? O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai substituir o resultado aqui. Tá bom? Pegar esse resultado, vamos substituir aqui e ver o que acontece. Vou apagar aqui para a gente continuar. Então tá aí, depois de substituir o resultado dessa integral aqui, tá aqui. Beleza? A gente pode cortar aqui esse D daqui com um D daqui, né? Uma coisa que eu vou ter que fazer aqui é voltar, né? Eu vou ter que voltar a deixar a minha expressão em função do meu Q aqui, ó. Em vez de deixar em função da densidade linear de cargas, eu vou ter que voltar a deixar em função do meu Q. Então eu tenho que voltar a variável. Nesse caso aqui eu volto como Q sobre 2L. Então, isso aqui vai me dar Q sobre 2L, né? Vezes 1 sobre 4π ε0 vezes 2L. Como eu cortei o D, né, vai ficar D raiz de L ao quadrado mais D ao quadrado, tá? E aí, ó que beleza. Vou poder cortar o 2L daqui com 2L daqui. E aí, na minha expressão, eu vou ter E de Z de R vai ser igual a Q sobre 4π ε0 vezes 1 sobre D, que multiplica a raiz de L ao quadrado mais D ao quadrado. Se vocês perceberem, essa expressão daqui tem a ver com essa expressão daqui do campo, o resultante é
que é exatamente o nosso campo que a gente achou. O nosso V daqui, ó, o nosso V, que no caso é o módulo dele, isso aqui tudo que a gente fez é módulo, é exatamente esse carinha aqui, ó. Portanto, o módulo de V vai ser igual a 1 sobre D, que multiplica a raiz de D ao quadrado mais L ao quadrado. E essa aqui é a nossa resposta. Beleza, pessoal? Então, só recapitulando aqui o que foi feito, né? A gente pegou o fio, pegou um elemento infinitesimal do fio para poder gerar um elemento infinitesimal de carga. E aí a gente traçou o campo elétrico desse elemento infinitesimal. A gente percebeu que pegando o simétrico, a gente tem exatamente o mesmo valor de campo, já que o fio ele é uniforme, né? Ele é uniformemente distribuído, né? Tanto que é falado aqui, ó, uniformemente ao longo do seu comprimento, né? Então, qualquer pedaço que a gente pegar igual de um lado, vai ser o mesmo pedaço do outro. E aí, por fim, a gente precisou, a partir de um elemento, achar a expressão do campo e integrar ela em todo o fio aí de menos L a L, já que são iguais, né? E depois a gente chegou num ponto que precisou calcular uma integral aqui, ó, que é uma integral por substituição trigonométrica, tá? E aí a gente precisou lembrar aqui de colocar esse D ao quadrado em evidência para poder deixar um termo igual a 1 e com isso a gente conseguir substituir por uma identidade trigonométrica da secante ao quadrado, né? Que é igual a 1 mais tangente ao quadrado. Depois a gente voltou no triângulo, né? O triângulo dado aqui, na verdade dado não, o triângulo que a gente criou aqui, né? Com um ângulo, para poder fazer as substituições, e aí só depois de integrar, a gente só precisou voltar para a variável, substituir, cortar os termos e achar o termo final aqui que ele estava perguntando, tá? Então é isso, pessoal. É uma questão um pouco longa, né? Precisou de alguns pequenos detalhes aqui, mas nada que qualquer estudante aí ou aluno do curso de engenharia elétrica não tivesse visto, né, na sua graduação, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro para vocês, beleza? Valeu!